Oi, gente, sejam bem-vindos ao Fisicamente. Eu sou a Ariane Benedito, mas pode me chamar de Ari. E, gente, hoje, nessa Semana Quântica, durante essa semana, a gente tá gravando com vários cientistas e hoje eu trouxe mais um pra conversar com a gente. Se apresente pra gente, por favor. Olá, eu sou Wilson Otto Batista, eu sou bacharel em Física, mestre em Física, doutor em Física. Tenho desenvolvido trabalhos na área de Física Médica e Proteção Radiológica. Acumulei experiência ao longo do tempo com radioterapia, num período na Universidade de Barcelona. Fui bolsista da Agência Internacional de Energia Atômica. Depois passei a atuar como especialista em proteção radiológica e participei de diversas atividades como aluno e também como instrutor da Agência Internacional de Energia Atômica, sempre nas áreas de física médica e proteção radiológica. Professor, está sendo um prazer muito grande ter o senhor aqui no podcast e também participar da Semana Quântica, que o senhor está presente falando sobre nanopartículas e tudo mais, falando sobre sua pesquisa também. E eu tive o prazer de ler algumas matérias que o senhor publicou e tudo mais, fui procurar o Lattes e eu falei, meu Deus, o homem tem muita publicação, tem muita coisa, e tem algumas perguntas que eu tive muita curiosidade. Primeiro de tudo, o porquê o senhor decidiu escolher a área de pesquisa que o senhor hoje trabalha, que o senhor tem mestrado e doutorado na área de física, também da área de física, mas por que escolher a área de física médica? Okay. Primeira experiência e contato com a física médica foi através do professor Zbigniew Baren, que foi meu orientador de mestrado. Ele trabalhou a vida toda com difratometria de raio-x, mas na Polônia comunista ele tinha também uma atuação em física médica, e a Polônia tem uma tradição histórica, inclusive um dos principais personagens da história da física, a Marie Curie, né? É, como todos sabem, polonesa. Então houve os primeiros contatos com a ideia de trabalhar com física médica. Ele foi um professor que desenvolveu os fósforos que ainda são utilizados na radiografia computadorizada. E a gente, além de trabalhar com difratometria de raio-x, também trocávamos muitas ideias com física médica. Depois tive a oportunidade de ser bolsista da Agência Internacional de Energia Atômica em algumas oportunidades e tive atuação em física médica um pouco em Madrid, em Barcelona, e fomos assim ingressando nessa área. E meu doutorado, embora o nome do programa seja Física da Matéria Condensada, né, a ênfase da minha tese de doutorado foi exclusiva para aplicações da física em odontologia. Assim, quando a gente fala sobre física, a gente vê sobre mecânica quântica, a gente vê coisas assim mais... A galera tende a algo mais atual, mas quando a gente vai pra física médica, é algo completamente diferente do que a gente normalmente vê. E é algo que, assim, eu vejo muito poucos físicos, assim, que vão pra física médica. Eu acho que no ISPA a gente tem, no máximo, acho que uns 3, no máximo. E são uma área que, assim, toda vez que eu tive a oportunidade de ler algum material relacionado, eu fiquei muito impressionada, porque é um material que é muito condensado, porque você envolve a física e outras temáticas além da física. Mas, uma coisa que eu queria perguntar e eu queria saber, como foi que o senhor consolidou isso? Como foi o processo de, ok, isso aqui é a minha linha de... A minha linha do tempo foi essa, e eu me consolidei nisso porque eu achei o seu olhinho brilhou para esse assunto no momento. Qual foi o momento que o seu olhinho brilhou e falou assim, isso aqui que eu quero fazer, isso aqui que eu amei estudar e quero continuar? Eu acho que a consolidação disso se dá porque eu sempre tive prazer em trabalhar com áreas experimentais. Então, a difratometria de raio-x, que não é física médica, mas uma técnica que pode ser essencialmente experimental. Mas de fato, isso se sedimenta na minha vida com o doutorado. Escolhi um tema que era trabalhar com a tomografia odontológica, que na época do meu doutorado era o lançamento no mundo. Então havia projetos europeus para trabalhar com isso, e eu parti para um desafio de, aqui, sozinho, fazer um doutorado com esse tema. Tive a satisfação que, ao fim do meu doutorado, né, uma tese, 3 artigos derivados disso e 3 patentes. Né? Então, acho que a consolidação se dá com a formação acadêmica final, aí, que é o doutorado. O senhor falou da questão da parte odontológica, o senhor também já trabalhou, e aí, lendo algumas coisas que o senhor já produziu e também estudando a carreira do senhor, eu queria perguntar sobre a questão do... Vou até ler como é que fala.
para não falar errado, que é a tomografia odontológica, como o senhor vinha avaliando o processo que a gente tem aqui e como o senhor avalia essa tecnologia, as tecnologias mais recentes, como elas estão sendo desenvolvidas. A tomografia odontológica está estabelecida, é necessário para o diagnóstico odontológico, para o planejamento de implantes, de aparelhos. Então, é uma técnica como outra qualquer, justificada, né? A produção radiológica ela tem 3 princípios básicos: a justificação, a otimização e a limitação da dose. Então, é uma técnica que está justificada, então está estabelecida, é necessário essa técnica. Quando surgiu, havia muita disparidade entre os fabricantes, entre as concepções tecnológicas. Isso coincide exatamente com o meu doutorado, onde a União Europeia estabeleceu regras para esses equipamentos. E, desde então, que os fabricantes todos se equalizaram, é uma técnica usual, uma técnica necessária. Segura também, dentro dos princípios de produção radiológica, e bem praticada há um bom tempo. Certo. Professor, o senhor poderia explicar como o campo de visão, o FOV, né, o foco do campo de visão, influenciou a dose da radiologia nos exames odontológicos? Como é que isso interfere nesse processo? Eu acho que, antes de te responder, eu vou completar com a diferença entre a tomografia odontológica e a tomografia chamada de uso médico. A tomografia de uso médico, como o prefixo diz, tomo e volumes, então as imagens são adquiridas em fatias e depois, computacionalmente, você remonta o paciente, aquela estrutura que foi fatiada na forma de imagem. A tomografia odontológica tem uma lógica diferente. Você adquire o todo, um volume integral, e depois você fatia computacionalmente. É o oposto. Você não monta, você corta. É como um fabricante europeu, a Plameca, exemplifica na capa dos manuais. Uma coisa é as torradas para montar o pão, e outra coisa é você ter o pão e fazer as torradas, fazer as fatias. Então, essa é a lógica diferente. Bem, os campos de visão, né, os field of view, na tomografia odontológica, a tomografia de feixe cônico, ela tem que ser ajustada à região a ser radiografada. Então, essa foi uma das coisas que a União Europeia contribuiu em chamar os fabricantes para criar uma certa uniformidade. Então, não é admissível que você faça uma radiografia de 13 centímetros de altura, com volume de toda a cabeça, quando você está interessado em apenas uma unidade dentária. Entendi. Então, se é aquela unidade dentária, o campo de visão deve ser ajustado para ser um foco mais específico daquele local. Para aquilo, né? Aí tiveram outros desenvolvimentos fruto desse projeto europeu chamado Sedentex, que foi, por exemplo, modular o feixe. Os feixes hoje nos tomógrafos odontológicos eles são feixes pulsados, então o tempo do pulso, o tempo que tem radiação, é o tempo correspondente ao tempo que o detetor está captando a informação. Então nós temos nas câmeras fotográficas de celular, ou essa câmera que filma aqui o nosso podcast, utiliza CCD, um dispositivo de carga acoplada. E o dispositivo de carga acoplada ele tem um tempo para escoar a informação. Então não é justificável também que se irradie o paciente enquanto o detetor não está receptível a novas informações. Então os feixes hoje na tomografia odontológica eles têm pulsos de milissegundos, tipicamente 30 milissegundos, com vazios também da mesma ordem. E assim você reduz a dose literalmente à metade, né? Professor, assim, puro conhecimento, senhor. Puro conhecimento. E aí tem uma coisa que, quando eu estava lendo, que assim, a radiografia em si, ela é uma ramificação da física, né? A gente tem princípios físicos para trabalhar sobre ela e assim sucessivamente. E aí, o senhor atua na área de ensino dessa parte. Eu queria perguntar mais uma coisa. Sobre a questão do ensino para isso, a parte de ensinar sobre isso. Como foi que o senhor decidiu sair de uma parte mais teórica e ir para uma parte mais prática, de vir para a sala de aula e formar novos profissionais dessa área? Nós criamos o curso de radiologia aqui no IFBA e eu, como já atuava com isso, então era natural que fosse professor
Sim. da graduação em radiologia. Continuo sendo, obviamente, professor de física, Sim. né? Mas além da disciplina física no curso de radiologia, também ministro disciplinas com introdução à radioterapia, proteção radiológica, ou qualquer outra que, com os meus conhecimentos de física, possa ser úteis, né? Para se desenvolver. Isso. Pra gente ir pra última pergunta, que foi uma coisa que eu tava pensando enquanto a gente tá gravando também, quando eu tava estudando, eu tava lendo pra poder formular as perguntas, que é se existe uma possibilidade de união entre todas as vertentes. Como o senhor falou, a questão da parte nuclear que o senhor falou, a odontologia, a física médica, a radiologia. Se existe uma possibilidade de uma união entre elas, uma parceria de desenvolvimento em uma, por exemplo, uma pesquisa de teoria aplicada ou algo do tipo. Se tem como elas se unirem em uma única pesquisa e elas serem aplicadas. Você se refere às 3 áreas que mencionei: radiologia diagnóstica, medicina nuclear e radioterapia. Isso. Bem, são campos de terapia ou diagnóstico separados, mas são tratados não necessariamente pelo mesmo profissional de medicina, mas podem ser tratados pelo mesmo profissional de física. Claro que alguns se dedica mais, se interessa mais por uma área. Eu tenho um interesse muito grande por radioterapia, tem sido, sim, mas também por radiologia odontológica, mas pode ser sim praticado. Agora, acho que no mundo atual não é possível entender de tudo. Sim. Então, a tendência das especializações tem sido essa, de alguma pessoa trabalha mais com radioterapia, outros trabalham com medicina nuclear, tem sido dessa forma. Mas queria também completar uma coisa, que estamos num evento de divulgação científica, Sim. né? A medicina nuclear é aquela área que há incorporação de radioisótopo, então por alguma via oral, inalando, via venosa, você tem que incorporar um radioisótopo para alcançar o objetivo do diagnóstico da terapia. A radiologia convencional é uma exposição a um feixe de raio-x para obter um resultado lá final da atenuação do feixe, né? Não é o ponto de vista microscópico, efeito fotoelétrico, cômputo lá, mas sim é um resultado macroscópico da atenuação. E a radioterapia não há, pelo menos na definição nossa brasileira, de incorporação de radioisótopo. Em alguns países Tem, mas aqui é não. possível que se chame radioterapia algumas modalidades que há incorporação de radioisótopos. Então a radioterapia é aquela ideia, né, de irradiar um local e promover o surgimento de radicais livres ali momentaneamente. Esses radicais livres é quem vão causar o dano celular no tecido doente e no tecido sadio também, mas com maior capacidade de recuperação do tecido. Então é isso aí. A física está, obviamente, os conceitos físicos estão presentes na física médica, né? O termo comum é a dose depositada. Dose é energia por unidade de massa, né? Então, uma grandeza física como outra qualquer. E uma das coisas na física médica ou na proteção radiológica que a gente tem que estar muito atento é não se fixar exclusivamente no valor da energia. É como essa energia é vinculada no tecido. A energia é vinculada através de ionizações. E isso pode ser muito mal para o tecido, né? Existe uma figura ilustrativa desenvolvida por um físico que foi diretor da área de física médica da Agência Internacional de Energia Atômica, um paquistanês, que a figura dele é: energia não é tudo, o valor da energia não é tudo. Então o exemplo que ele faz é: você, ao tomar um gole de café e o café está a 60 graus de temperatura, a mucosa da sua boca 37, e esse gole for um gole de uma pessoa muito educada, 3 ml, né, você pode fazer a contazinha com as equações da termologia e encontrar a quantidade de calor, né, de energia transferida à mucosa. Isso pensado de corpo inteiro ao homem, definido pela Comissão Internacional de Energia de Proteção Radiológica, ICRP, o homem padrão tem 70 quilos. Isso vai dar um valor de joules por quilograma X, né? Isso dá exatamente em torno de 4 grays, a razão entre a energia por unidade de massa. Isso causa o que na dose de cafezinho? Se você toma um café porque você gosta do sabor, porque você quer ficar desperto, né? Por estar num ambiente social com os colegas tomando um café,
Mas essa mesma dose de radiação ionizante, esse mesmo conteúdo energético que resulta os 4 grays, é uma dose letal de radiação ionizante. Então, para que o valor numérico não é a questão. É a questão Né? dos materiais a As serem... pessoas comuns precisam entender isso, e a maneira de entender é via os físicos. Sim. Explicar, olha, se deposita energia, mas a questão é a forma com que essa energia é depositada. Não é simplesmente aumentando a temperatura, fazendo as moléculas da mucosa da sua boca se movimentarem diferente, né? Professor, o senhor falou sobre medicina nuclear e me despertou muita curiosidade. Eu queria que você explicasse, não só para mim, mas para aqueles que estão ouvindo a gente, o que seria a medicina nuclear e como ela se aplica. A medicina nuclear ela se divide em 2 ramos, em terapia e diagnóstico. Acho que mais de 90% da atividade da medicina nuclear ela é diagnóstica e um pequeno percentual é terapêutico. Então, eu vou te responder começando pelo menor percentual. A medicina nuclear, por exemplo, é iodoterapia, terapia de tireoide com iodo 131. Isso, no Brasil e em boa parte do mundo, está no campo da medicina nuclear. Em muitos países europeus isso é chamado radioterapia. Então, é uma incorporação de iodo, porque a glândula tireoide tem afinidade com iodo. Uhum. Então, se você administra iodo, o iodo vai parar na tireoide e como esse 131 é um radioisótopo, vai emitir radiação de dentro da tireoide e vai promover o efeito curativo desejado. Aí existem outras terapias com samário, para tratamento de dor, como efeito analgésico, mas o grosso da medicina nuclear é diagnóstico. Então, há uma incorporação de um radioisótopo junto com a molécula de um fármaco para que tenha afinidade com aquele órgão, com o tecido. Aí, por exemplo, você quer fazer um mapeamento ósseo, de metástase óssea. Então, você acopla um radioisótopo a uma molécula que será absorvida em larga escala pelo osso, e depois você verifica onde existem as concentrações maiores. Onde existe a maior concentração, existe a doença. Porque no tecido normal, a tendência será a concentração ser uniforme. Sim. Então, a medicina nuclear trabalha assim. É, de fato, uma imagem pobre do ponto de vista da qualidade da imagem, Sim. porque o que você visa é verificar onde há a concentração maior. Enfim, muito obrigada, professor, por ter vindo. Foi um prazer imenso ter o senhor aqui. Inclusive, na Semana Quântica também, a palestra foi muito boa. Eu não estava na hora dentro do Salão da Hora, mas estava acompanhando pela nossa transmissão ao vivo. Enfim, muito obrigada por ter vindo. Foi um prazer tê-lo aqui. Você quer dizer mais alguma coisa? Agradecer a você e agradecer a coordenadora do evento, a professora Rafaele, pelo convite. Para mim, é um prazer falar de física médica, é um prazer falar de simulação de Monte Carlo, de proteção radiológica e de transmitir algumas informações, como, por exemplo, o método de Monte Carlo, que não é divulgado muito na física de um modo geral. A gente fica muito limitado a quem trabalha aí com transporte de radiação, mas podemos resolver coisas simples, como integrais complexas, resolver numericamente, através de um método já estabelecido. Então, para mim é um prazer. Espero que a palestra tenha sido útil para os estudantes, ou pelo menos para despertar a curiosidade e o interesse por uma área que está no nosso dia a dia. Aí, constantemente. Infelizmente, aqueles que precisam de terapia, que a gente esteja no campo só do estudo. Professor, muito obrigado. Obrigada por ter vindo. Tchau, tchau, gente. Até o próximo episódio.